Fala, fala, meus queridos, estamos começando mais um 360 Podcast. Você já sabe que aqui a gente sempre recebe pessoas empreendedoras, pessoas inovadoras para compartilhar um pouquinho mais da sua ideia. E hoje, claro, não vai ser diferente. Logo, logo eu vou te apresentar quem é o nosso entrevistado de hoje. Mas antes, quero te convidar a seguir aí todas as nossas redes. Vai lá no @podcast.360, lá no nosso Instagram, e clica no link que tem lá para você acessar YouTube, Spotify, avaliar, seguir, comentar e compartilhar, porque quanto mais essa mensagem chegar em outras pessoas, eu tenho certeza que elas vão aprender e muito. E se você quiser também trazer a sua marca, a sua empresa, o seu negócio aqui pro 360, é só nos chamar aí que a gente está pronto esperando vocês aqui também. E olha só, hoje vamos receber aqui uma pessoa muito especial, uma pessoa que eu conheci lá no início desse empreendimento que a gente vai falar bastante hoje aqui. Foi onde eu lancei o meu segundo livro e foi bem no início da cafeteria, né? Foi bem no início e é um prazer receber ele hoje, mas antes de falar quem que é, eu vou apresentar ele para vocês. Olha lá. Quando era estudante de fisioterapia, ingressou no trabalho voluntário e nessa jornada cursou filosofia, teologia e colecionou muitas histórias. Desenvolveu diversas atividades como palestras, formação continuada, voluntariado e eventos no Brasil, Espanha e França. Em 2014, faltando um ano para ser ordenado sacerdote, depois de um processo pessoal de reflexão que durou mais de um ano, decidiu trilhar um novo caminho. Em 2017, deu início ao projeto da Cafeteria Especial, primeira cafeteria inclusiva do sul do Brasil, com equipe formada por pessoas com trissomia do 21. O projeto ficou conhecido nacionalmente quando o Jorge, então seu sócio Delfino, participaram do programa de TV Caldeirão do Hulk em março de 2019. Então vamos receber Giorgio Sinestre, Mas senhores! olha só, não é que eu vim parar aqui mesmo? É, isso aí, tá vendo? E não foi de paraquedas, Não né? foi de paraquedas, Não, foi, não. foi pertinho, foi rapidinho, né? Foi. Jorge, muito bom te receber aqui, é um Obrigado. prazer, né, te receber. Obrigado pelo teu tempo, tua disposição. A gente tava falando aqui que tempo hoje é uma coisa que pra você tá meio corrido, assim, né? Mas pra todo mundo é valioso, né? É valioso, com O tempo certeza, com certeza. não se volta mais. Então, ou se aproveita agora ou já se É o foi, agora, né? O de amanhã a gente pensa só amanhã, o que passou já passou, não É tem isso mais o aí. que fazer, né? Seja muito bem-vindo e muito obrigado pela tua presença aqui. Obrigado você, Léo, pelo convite. Um prazer poder contar um pouquinho da história e se apresentar um pouco para todo mundo. Legal, falando em se apresentar, quem é o Giorgio? Então, primeiro é um sonhador, né? Eu me vejo como alguém que está disposto a sonhar, a se colocar no caminho do sonho. E sonho só faz sentido quando a gente encontra espaço para tornar a realidade. E é isso que eu faço, né? Um sonhador que busca espaço. Né? Então, essa minha formação toda, eu acho que desembocou justamente nesse sonho concretizado, né? Ter a cafeteria especial hoje como realidade e dela sair tantos outros projetos, tantas outras ideias, talvez seja um pouco desse espectro que eu me encontro hoje, né? Uma pessoa encontrando direções, buscando direções, encontrando elas e se sentindo muito bem com isso. Legal. Quando eu tava lendo ali tudo que fui pesquisando sobre você, né, eu fiquei pensando assim, tá, quem era agora o Giorgio antes disso aqui? Né, porque ali começa, aonde eu li pelo menos, da formação em fisioterapia. Começou, né, na fisioterapia. E antes disso, como é que era o Giorgio criança? Tu é aqui de Blumenau? De Blumenau mesmo. De Blumenau, de que bairro tu viveu aí? Em 39 bairros. 39? Você já morou em 39 bairros? Meu Deus do céu! Já morou em Blumenau inteira, conhece Blumenau de cabo a rabo. A nossa família não tinha casa própria, então a gente ia se mudando, assim, passei por vários bairros. Quando eu nasci, estava no Garcia, Itupava Norte, Salto do Norte, Velha, Sim. por alguns já. E a tua família, Jorge, como é que era essa vivência? Tu é filho único? Não, tem tenho mais? uma irmã um pouco mais jovem, trabalha, formada em administração também, me deu de presente 2 sobrinhos, Legal. que me dão muita alegria. E em casa somos nós só, somos 4 na família. Tua família, teus pais, tem muito essa pegada também do voluntariado ou isso foi uma coisa tua? Então, não sei te explicar. Eu acho que um pouco deve ter, né? A gente não nasce longe do pé, né? Longe do pé, A fruta cai bem pertinho, normalmente, né? Nunca trabalharam diretamente com isso, né? Meus pais, muito focados no trabalho, os 2 sempre trabalhavam muito. Lembro de quando criança, da gente muito tempo em casa sozinho à tarde, depois da escola. Então tem essa imagem deles sempre muito focados no trabalhar, né? No dar sustento. Eles eram de que trabalhavam com o quê? Meu pai foi representante comercial a vida toda, minha mãe também, trabalhava com vendas. Muito ligado a pessoas, né? Contato, Sim. relacionamento, tem muito a ver também, né? A minha mãe muito mais, né? Meu pai é na área comercial, então tinha essa pegada mais
de conversa, né? De diálogo, e a mãe muito mais na relação, porque trabalhava com venda, né? Diretamente. Sim. E era serviço, loja, então tinha muito a ver com essa coisa do contato com as pessoas. Mas é uma coisa que eu não presenciei, sabe, Léo? Não estive muito perto disso por muito tempo, né? Ela participou de algumas lojas, eu estive lá uma vez ou outra acompanhando, mas a gente era mais do convívio em casa. Eu não sei explicar pra ti onde é que veio essa coisa do estar com pessoas que está muito presente em mim, né? Sim. Mas certamente tem aí a semente deles, né? Tem a ver. E aí tu foi pra fisioterapia. Tu chegou a concluir fisioterapia, o curso de fisioterapia? Certo, Desde pequeno meu sonho era da saúde, né? Foquei muito no meu estudo para isso, desejava medicina inicialmente, fiz alguns vestibulares e vi que não era muito fácil entrar. A nossa condição financeira na época não era das melhores, né? Então vamos buscar caminhos para chegar até a área da saúde. E aí a fisioterapia foi um dos caminhos para isso, né? Aí fiz o vestibular, passei na primeira chamada já. E fiz o curso por 2 anos. Aqui em Blumenau? Aqui em Blumenau, na FURB. Isso. Cursei lá 4 semestres, fiz os cursos básicos aí da saúde dentro da fisioterapia. E aí, por algum insight... Bom, desde muito jovem eu sou um cara que participa... A minha história está muito ligada com a religião, né? Desde muito pequeno, envolvimento com um grupo de jovens, com a comunidade. Então tinha essa pegada na minha adolescência, na minha juventude muito forte. E nunca me desliguei disso diretamente, né? Hoje eu não tenho nenhum envolvimento com a igreja, não tenho mais nenhuma participação direta, mas claro, fica na gente o que se aprendeu, né? O que foi plantado em nós está ali muito presente. Então, quando eu comecei a faculdade, tinha um envolvimento muito grande com isso ainda e um desejo muito forte de fazer muito bem esse curso de saúde, né? Da fisioterapia. Mas pintou daí a vontade de aperfeiçoar essa minha relação com a religião ao ponto de ingressar num seminário e avançar na ideia de um dia se tornar sacerdote, né? De ordenar. Fiquei 11 anos nessa formação. E aí eu deixei a faculdade de fisioterapia por causa disso, né? A Fisio deixou de fazer parte do Horizonte quando entrou o curso no seminário. Daí fui fazer e isso também foi em Blumenau? O seminário não? Não. Daí eu fui morar em várias cidades, né? Eu optei por uma formação religiosa, que é diferente da diocesana, né? A diocesana faz a formação na sua região e eu optei por uma congregação que tinha instituições e casas em vários lugares. Então morei por várias cidades do estado e também fora daqui. Que legal. Como é que foi essa experiência para você? O que isso mais te ensinou? Eu vou resumir talvez com uma frase. Se eu tivesse condições, Léo, de voltar no tempo, eu faria tudo de novo, de tão bom que foi, mas também sairia de novo. Por que eu falo isso? Foi muito bom, foi muito intenso, né? Foi muito sincero esse processo todo. A busca foi muito verdadeira de fazer parte disso, de buscar respostas que eu tinha desde pequeno, né? Nesse caminho. São 11 anos, né, Léo? Bastante. Não é um tempo curto. Imagina, eu entrei com 23, saí com 34. Então é muito tempo dentro de uma formação. Diferente de muitos jovens, que até a década de 90, né? É muito comum os jovens do interior saírem de casa para buscar estudo no seminário. Não foi meu caso. Eu já tinha feito faculdade, já tinha meu trabalho, tinha minhas condições financeiras, tinha todo um recurso já ao meu redor. Então, para mim, foi opção. Foi por escolha mesmo, né? Por acreditar nesse propósito, né? E por buscar nesse caminho respostas que por muito tempo estavam aí adormecidas, digamos, né? Tu encontrou essas respostas? Muitas delas. Diz uma delas aí que tu tinha curiosidade de saber que você e você encontrou lá. Eu sempre fui muito curioso com relação à origem. Da onde vem o homem? O que faz o homem buscar o que ele busca hoje, né? E essas respostas eu encontrei. Nessa questão do propósito, tu disse? Do propósito. Acho que tem muito a ver. É legal tu falar isso porque, assim, acho que talvez hoje essa palavra tá meio banalizada. Eu vejo, assim, que todo mundo fala propósito. E isso gera meio que uma ansiedade nas pessoas. Do tipo, meu Deus, qual que é o meu? Eu acho que eu não tenho. E aí fica naquela correria louca. Meu Deus, o meu propósito, qual que é? Qual que é o teu propósito hoje? Meu propósito é realmente ser feliz. E isso você entendeu durante esse tempo que tu estava no seminário? A minha ideia era o contrário, era fazer os outros felizes. Né? Eu acho que quando eu entrei na vida religiosa, essa era a busca maior. O que eu posso fazer para fazer o outro feliz? O que eu posso tornar mais fácil para o outro encontrar a felicidade? O que eu posso ajudar no mundo para as pessoas encontrarem caminho para que a felicidade possa ser concreta? E aí, ao entrar no processo religioso, a gente esbarra com algumas questões importantes mas espera aí, se eu vou fazer isso de verdade, não posso fazer uma coisa que eu não tenho nem dentro de mim ainda, né, plantada. Então essa busca começou nesse sentido. Se eu quero fazer alguém feliz, não posso fazer o outro feliz, né? Se não fizer esse processo comigo e a partir desse processo em mim,
vão levar até os outros para esse processo. Né? Legal. Então essa chave mudou justamente por isso. Né? Hoje eu não faço ninguém mais buscar a felicidade. Né? É uma escolha da pessoa, né? Você um processo. pode até dar uns caminhos, umas dicas, uns toques, mas aí é a pessoa que vai escolher. Não sei se a gente pode fazer isso, Léo. Não sei se a gente dá dica, se a gente dá caminho. Eu acho que processo Só de felicidade... o processo de felicidade é um processo de escolha pessoal. Sim. Sabe? Sim. E existem N maneiras de ser feliz. Mas muitas. Ah, com certeza. Muitas, e às muitas, vezes muitas. o que é felicidade pra você é diferente pra outra, se eu for falar pra pessoa, olha, esse é o caminho pra felicidade, assim que a gente busca isso, não sei se ela vai encontrar. Porque não é o caminho que vai ser trilhado por ela, né? Existem maneiras de ser no mundo, maneiras de encontrar o mundo, maneiras de se colocar, de se posicionar, de se encontrar, de se esconder, né? E isso são várias formas de acontecer isso, né? Então, não dá para ensinar o outro, não dá para explicar para o outro, não dá para entregar para o outro chaves para felicidade. Eu acho que se a gente mostrar o quanto a gente está realmente feliz, o quanto o processo acontece com a gente, isso ilumina, né? Com certeza. Bota a luz nos outros e acontece como tem que ser. Eu falo isso sobre propósito porque era uma coisa que me incomodava, assim, muitos eventos que eu participava, cursos, mentoria, sempre caía um pouco nessa pegada do propósito. Tá, mas qual que é o teu propósito em fazer isso? Qual que é o teu propósito em não sei o quê, né? E eu ouvindo as pessoas, assim, era muito do lado meio que material, né? Eu quero ajudar as pessoas, como a maioria fala isso, né? E aí, no início, eu pensava muito nisso também. É ajudar as pessoas. Mas, ao mesmo tempo, eu ficava, tá, e eu? Onde é que eu tô nessa história aqui, né? Como é que eu estou me sentindo com relação a isso? E nem sempre era uma coisa natural, assim, pra mim, tranquila. Aquilo me incomodava um pouco, né? Até que depois de um processo de terapia que eu comecei, que eu iniciei e venho até hoje, eu entendi, eu percebi que, pra mim, hoje, o propósito é eu ser eu mesmo. Né? Eu acho que vai muito de encontro com isso que você falou de eu ser feliz, né? Talvez uma palavra diferente. Eu ser eu mesmo, eu vou estar sendo feliz. Pra mim, é isso, né? E eu sempre me vi nessa pegada do tipo... Tá, não adianta eu só ajudar o outro e não me ajudar, né? Então eu comecei a mudar um pouco essa visão do propósito, do que é o propósito pra mim, assim, né? De como que ele funciona. E aí você, depois de todos esses anos, tu resolveu sair. Isso. Logo ali quando você estava No ano da ordenação. Tava finalizando a formação, era o último ano de formação, e aí alguns episódios aconteceram, né? Que me ajudaram a identificar que não era o ponto final da minha história. Não seria ali o caminho trilhado, né? Foi excelente, Léo. Né? Eu sempre falo para as pessoas isso, né? Eu sou eternamente grato por esses 11 anos que eu pude experimentar esse tipo de formação. Conheci muita gente, fui para fora do Brasil, inclusive, fazer alguns trabalhos dentro da congregação. Então, eu sou realmente muito grato por tudo isso, né? E sou muito grato a sair também. Né? Porque daí... existe de alguma forma uma redoma, né? Porque a instituição religiosa, de uma forma geral, é um círculo. Você fica fechado num ambiente... Uma bolha, né? Um pouco, acho que sim, né? E não tem nada errado nisso. A identificação com o grupo, da comunidade, isso é importante pra gente, né? Sim. Mas, não sei, pra mim não fazia mais sentido, né? Nos últimos 2, 3 anos da formação, pegava um pouquinho essa questão. Será que eu vou conseguir fazer o que eu tô buscando pra mim aqui dentro, né? Você falou agora uma coisa importante, né? A gente reconhecer quem a gente é, se aceitar como a gente é. E eu gosto de falar que a minha busca é pela felicidade, porque eu não sou hoje o que eu fui ontem, e certamente eu não sou hoje o que eu vou ser amanhã. Exato. Então eu não consigo me ver buscando quem eu sou, porque na verdade essa busca vai ser para mim eterna, né? Não vai parar de acontecer. Agora, a felicidade para mim é um ponto eterno, né? E a gente também constrói ela. Sim. Até porque felicidade não é uma constância. Felicidade é você saber realmente identificar e saber conviver com os momentos que você vive, sejam eles felizes, tristes, alegres, aí vai acontecer tudo isso, né? Agora, quando você sente que está conseguindo lidar com a tua tristeza, com a tua decepção, com a tua frustração, com a tua perda, e sabe lidar com isso bem, é feliz. Né? Encontrou o caminho da felicidade. Sim. E isso é uma busca que a gente vai fazer de maneira concreta, né? E a busca do que eu sou, essa busca daí não para nunca, né? Não, é uma coisa que constante. Tu vai levar pra vida inteira, com Até certeza. Porque a gente é um monte de coisa, né? Exatamente. Eu tô falando contigo agora, você vai me contar um monte de história daqui a pouquinho, eu vou escutar elas com atenção e vou ser diferente. Eu vou sair com outra mentalidade, com outra cabeça,
né? Eu acho que essa mudança constante em nós é um presente, né? Com certeza. É um presente uma que a gente não evolução pode jogar contínua, fora. né? A gente tá sempre evoluindo, né? É. Acho que esse é um ponto importante. Se tu Exato. deixa de evoluir, tu fica estagnado e aí, né? Pra onde tu vai? O que tu vai fazer, né? É possível não evoluir mais, Léo? Não sei se a gente consegue fazer isso, mas para quem um dia busca esse ponto de equilíbrio, né? Não quero mais evoluir, paciência, né? Sim. Tem esse direito. Sim. Mas sim. não pode também impor para ninguém isso, né? Com certeza. E essas viagens que tu fez durante esse período foram que tipo de viagens pra fora? Foi pra palestrar, pra alguma coisa assim? Não. Ou já foi no trabalho voluntário também? Eu conheci as 5 regiões do Brasil para trabalhos ligados com a minha congregação, né? A gente atendia a juventude na época, eu tinha um trabalho muito, muito intenso com jovens e com casais, mas essas viagens que normalmente tinham um enfoque mais ligado com a juventude mesmo. Legal, né? legal. Nessa época que tu foi pra fora do Brasil ainda não? Foi depois? A primeira viagem para fora foi durante a congregação e as outras 2 já foram depois, né? E aí como é que foi o momento que você se desligou? Não vamos dizer se desligou, mas que você saiu dali. E agora, pra onde tu foi depois desse momento? Tipo, tu entendeu que não fazia mais parte de você, que, né? Já tinha dado ali o que tinha que dar. E agora, qual foi o rumo a ser tomado depois disso? Qual foi o próximo passo? No último ano que eu estava dentro da congregação, então, eu já estava decidido deixá-la e aí comecei a abrir minha empresa, né? Que foi a Educari. A Educari nasceu antes de eu deixar a congregação, já estava toda desenhada, montada, planejada. Nos últimos meses até tinha pedido licença já para fazer alguns trabalhos ligados a isso. Quando eu morava em São Paulo na época, então em São Paulo eu comecei a fazer algumas coisas. E aí deixei a congregação, saí de São Paulo, voltei a Blumenau com a empresa montada já, né, iniciada. O desenho, o layout eu finalizei em outubro de 2014 e aí constituí a empresa em março de 2015, quando eu estava aqui na cidade já. E foi nessa época que tu fez psicologia ou não? Comecei em 2015. Tu não concluiu ela ou não? Fiz o curso inteiro, Léo, só não fiz os estágios. Então não foi busca minha para ter a carteira ou ter ali a graduação como tal, né? Então, por opção minha, eu fiz todos os cursos da faculdade, mas não fiz os estágios, então não tenho a graduação completada. Sim, mas basicamente passou por tudo ali o que a psicologia tinha para te ensinar, né? De curso, sim. E ali tudo isso tu trouxe para dentro da tua empresa, para Educari. Claro. E a Educari fazia o quê? A Educari trabalhava com gestão de pessoas. O foco da empresa era a formação de líderes, o desenvolvimento de equipes, e a gente usava a filosofia para isso. A minha especialização é antropologia. Eu gosto de falar de origem, né? Sim. Gosto de falar do ponto inicial. Porque para mim... Que era a tua busca. A única coisa que não muda na gente é o ponto inicial. Uhum. Então, para mim, faz todo sentido a gente entender onde começa a nossa história. E a partir dela, a gente tem ali um fio desenhado. Pode-se desenhar vários caminhos com isso? Com certeza. Mas o ponto de origem te dá muita resposta. E para mim faz muito sentido isso. Por isso a antropologia entrou na minha história também, né? Qual é o nosso ponto de origem, Jorge? Diz aí pra nós. Se você perguntar pra você na tua história, você vai encontrar teu ponto de origem. Não tem um ponto de origem comum pra todos nós. Cada um vai ter o seu. Por isso que é uma busca bonita, né? Legal. Individual, pessoal. E aí vem da história, vem do processo, vem das escolhas, vem das decisões, vem das perdas, vem dos erros. Sim, né? sim. Aliás, sabe, Léo, até pra compartilhar contigo, é uma coisa que eu aprendi quando estava no seminário. A gente fica muitas vezes preocupado, focado, às vezes até desesperado em não errar na vida. Sim. Né? E existe uma preocupação grande com isso, de fazer a coisa certa, de não errar, de não fazer, de não cometer erros para não fazer mal para os outros. E é uma coisa que vai acontecer. Tem, né? Uhum. Ou você erra para ser humano, ou você não vai ser humano nunca, né? Eu acho que tem essa questão assim de não querer errar. Eu acho que vem muito isso é meu modo de analisar, assim, meio que um pouco da criação e um pouco da comparação, eu acho. Tipo, você tá sempre se comparando com o outro. Então, tipo, eu quero, de repente, ser como aquela pessoa é hoje, né? Me inspiro nessa pessoa. E pra isso a pessoa se dedica e tal, e não se deixa errar, ou não quer errar, claro, mas é como a gente falou, é uma coisa que vai acontecer. E aí, quando erra, muitas das vezes acaba trazendo isso pro interno e não coloca pro externo, não quer compartilhar, não quer falar. Foi engraçado que eu até tava conversando com um cliente esses dias, e ele tem uma filha de 15 anos. E aí a filha dele tinha perdido um campeonato de taekwondo, né?
E aí, do nada, ela derrubou um brinco no ralo do banheiro e aquilo ali pra ela foi o fim do mundo, né? Ela ficou brava e tal, mas na verdade ela tava colocando pra fora aquela perda da competição, né? E a gente tava conversando sobre isso, né? Essa dificuldade de como isso é ruim quando você não coloca pra fora, né? Ela poderia ter falado, tô triste porque eu perdi. Não, mas ela queria mostrar que ela, mesmo perdendo, ela tava ali forte, firme, mas ela não tava. Por dentro ela não tava assim. Essa dificuldade de falar de sentimento, Léo, tem muito a ver com essa dificuldade a gente de permitir o erro, né? Sim. Se a gente fosse mais livre, né? Ok, errei. Que pena, né? Que pena que eu errei. Então vamos lá, qual foi o foco? Onde foi o erro? Vamos seguir em frente. E o que isso me ensinou? Exatamente. O que eu aprendo com isso? E vamos seguir em frente, né? O erro não pode ser um ponto de parada, não pode ser um ponto de desequilíbrio, né? Exato. Não, faz parte do processo, né? Claro que você vai... Eu imagino, Léo, que o ser humano precisa buscar pela perfeição, sabendo que não vai encontrar nunca, né? Então, sim, o olhar está lá, né? Fazer a coisa certa, fazer da melhor maneira, buscar o perfeito, mas a busca do perfeito tem como consequência o não encontro com ele, né? E o erro também, né? E aí o não encontrar a perfeição vai ter o erro nesse processo. O olhar está lá, né? Eu quero chegar naquela maneira de fazer perfeitamente. Sim. Mas ok, eu vou ter consciência que nesse caminho, se eu não fizer abertura para o erro, não vou me aproximar dessa busca, né? Não vou chegar até esse ponto mais perto, né? Até lá na cafeteria a gente brinca muito com os voluntários, né? Cada um lá dentro é visto como perfeito, né? Existe uma perfeição em cada um, mas é uma perfeição cheia de erros, cheia de inconsequências, de inconveniências, de incoerências, está tudo muito presente ali. Mas a pessoa que está ali na minha frente agora, ela é perfeita daquele jeito. E a gente vai olhar para ela com perfeição. Sim. Né? Sim. Mas uma perfeição aberta para o erro. Por isso que eu digo, se a gente quer fazer a coisa bem feita, quer fazer uma coisa com qualidade, o olhar está lá. Eu vou chegar naquele ponto. Aquela perfeição é minha busca. Mas nessa busca, uma abertura sem fim para o erro. Sim. Né? E um erro que é celebrado às vezes. Né? Que pode isso fazer, é importante. que pode fazer parte da nossa festa. Com certeza, com certeza. Até porque isso acaba mudando um pouco a cultura do erro ser uma coisa ruim. Né? Porque a gente sempre atrela, né, o erro a uma coisa ruim, negativa. Isso também é uma coisa que eu tenho ouvido um pouco mais nesses últimos tempos, assim, da celebração do erro e de você ver o erro por um outro ângulo. Do tipo assim, beleza, eu errei, mas o que isso me... Eu não errei, eu aprendi de uma forma diferente, né? Então, o que isso trouxe de bom pra mim? Esse erro, o que eu posso tirar de aprendizado pra eu não errar de novo? Exato. Ou pra eu ensinar outras pessoas? Ou pra quando alguém chegar pra mim e perguntar, vai dizer, não faça isso que eu fiz porque provavelmente não vai dar certo, né? É uma forma de você também aprender e ensinar, né? É claro, o ideal é quando você não repete o mesmo erro. E se repetir o mesmo erro, é sinal que você precisa dar uma atenção maior para aquilo, né? Sim. Alguma coisa está sendo mal interpretada nas tuas escolhas, né? Então, o ideal realmente é esse. Cometer um erro, aprende com ele, não repete mais. Mas, se repetir, também não é o fim do mundo, né? Claro. Então, vamos lá, vamos olhar com atenção o que a gente pode fazer. Legal. Beleza, aí a Educare surgiu em que ano? 2014. 14. Isso. E aí, da onde veio a ideia da cafeteria? Dentro da Educare. Dentro da Educare. Isso. Quando foi criada, quando foi desenhada a Educare como um projeto lá em 2014, uma das linhas da criação era justamente essa. A Educare vai ser uma empresa que vai colocar em prática conhecimentos filosóficos, psicológicos, a própria teologia, que era meu estudo até então, estava presente, né? A ideia de corpo, mente, espírito, ser humano como um todo, integrado, orgânico, essa era a ideia da Educare no início. Sim. E para poder entregar isso, na minha cabeça fazia muito sentido isso. Ok, eu vou lá numa empresa, vou oferecer meu serviço, eles vão pagar por isso, eu tenho que dar uma contrapartida. Né? E para mim eram dois caminhos para essa contrapartida. Primeiro, excelência no que estava sendo entregue. Realmente entregar o meu melhor naquele processo. E segundo, que a comunidade que não estava envolvida nesse trabalho pudesse ter um respingo disso. Né? Então a ideia é que a Educare pudesse entregar um presente social, digamos assim. Legal. Um instrumento social dentro do seu desenvolvimento. Não tinha começado a fazer isso ainda. E aí fui fazer um trabalho numa empresa onde o meu sócio... A gente acabou se conhecendo nesse trabalho. Eu atendi a equipe dele, a gente trabalhou junto. Ele era responsável por uma equipe, fui lá atender essa equipe. A gente criou uma amizade e aí já veio o convite para a sociedade, a gente acabou fumando ali. Então a Educare ficou alguns meses comigo, sozinho, e logo na sequência o Delfino entrou como sócio. Isso em 2015.
Aí estamos falando aí de 2 anos, mais ou menos, a Educare desenvolvendo, criando projetos, adiantando ali as suas coisas, avançando com os seus projetos. E aí em 2017, num dos trabalhos que eu fui fazer em São Paulo, acabei conhecendo um projeto que era um café que tinha acabado de abrir em São Paulo e toda a equipe que trabalhava dentro era pessoas com síndrome de Down, né? Com a trissomia do 21. E eu fiquei encantado com aquilo, Léo, né? De maneira errada, tá? De maneira errada. Quando eu entrei no café, já veio logo era um casal, né? Um moço e um rapaz com síndrome de Down, vieram me atender, a gente conversou, trocou umas ideias. Eu falei, nossa, que bacana essa ideia, né? Que interessante. Aí fui pesquisar, não conhecia em lugar nenhum que tinha isso. Era a primeira vez que tinha no Brasil um trabalho como esse. E eu pensei, mas espera aí, se é a primeira vez, então o primeiro pede um segundo, pede um terceiro. Então vamos pensar isso, como fazer. Eu estava saindo do café, daí chega o casal que abriu o café, que inaugurou o café, né? E aí alguém cumprimentou eles, por algum motivo se apresentaram como alguém responsável pelo espaço, eu pedi licença para poder conversar com eles. E aí a gente trocou umas ideias, conversei, contaram rapidamente a história do projeto. Alguns dias depois eu voltei para o Blumenau e falei, Delfino, a gente então encontrou o que fazer pela Educare como um trabalho social para colocar em prática. E aí coloquei a ideia para ele e a primeira pergunta foi essa. E agora? Né? Nós não temos ninguém na família com síndrome de Down. Não temos nenhuma pessoa com deficiência. A gente não convive com ninguém nessa área. Não tem ninguém perto de nós que tenha esse tipo de característica. Como é que a gente faz, né? E a minha resposta foi essa. A gente faz. Né? Vamos lá, vamos sentar, vamos montar o projeto, vamos conhecer pessoas que trabalham com isso e vamos seguir em frente. A Cafeteria Especial nasceu assim, Léo. A gente sentou, montou o projeto. No mesmo dia levou para instituições que trabalham com pessoas com síndrome de Down aqui na cidade. Logo na sequência foram respondidas algumas desses contatos. A gente começou a fazer contato com as famílias e nasceu a cafeteria em 2017. Quando a gente iniciou um projeto junto com a Uniaselv, utilizando ali a cozinha universitária deles. Aí o professor de gastronomia, que era o Giuseppe na época, abraçou com a gente a ideia. Montamos um projeto social, algumas pessoas com síndrome de Down começaram a participar, ali chegou a 15 pessoas participando. Bastante. E essas pessoas faziam então aula de gastronomia, aula de culinária, aprendiam esse universo da cozinha, sem imaginar que na nossa cabeça tinha a ideia de ir pra frente, abrir um café e colocar eles pra trabalhar. Eles foram como se fosse um curso, alguma coisa assim, não pra cafeteria. A gente não queria divulgar a ideia do café, entendi. A gente queria primeiro criar o vínculo, se aproximar das famílias, conhecer a história e também sentir se a gente ia dar conta de fazer isso, né? Sim. Acho que muita gente passa por essa experiência de não ter convivência junto com a pessoa com deficiência, ainda mais deficiência intelectual, né? Que é mais difícil de encontrar. Sim. Hoje a gente começa a quebrar um pouquinho isso, né? As escolas começam a abrir mais vagas, tem mais espaço para isso. Mas na minha época de escola não tinha ninguém com deficiência na minha turma, né? Nem na escola não tinha, né? Sim, verdade. Então essa convivência diminuída, reduzida, impediu a gente de olhar para a pessoa com deficiência com outros olhos, né? E aí a gente não tinha essa experiência, então vamos começar. Vamos conhecer as famílias, conhecer as histórias. E não tem jeito, né? A gente vai com uma visão, vai com uma ideia, Léo. Aí tu começa a entrar em contato com eles, começa a conhecer eles, as tuas ideias ficam mais fortalecidas e aí, consequentemente, a gente se envolve um pouco mais com movimentos ligados à inclusão social, com pessoas que trabalham com isso e vai quebrando muitos paradigmas. Cafeteria Especial, o nome da empresa, para mim, soa como uma coisa medonha hoje. Se eu pudesse mudar o nome, eu mudava, né? Na minha época, quando a gente abriu o projeto junto com o Delfino, o nome era para isso. A ideia era um nome simples, que fosse fácil de gravar e que trouxesse a ideia de inclusão social popularmente conhecida. A gente fala a pessoa com deficiência intelectual e chama de especial, né? A pessoa especial, tal. Ridículo, né? É ridículo a gente poder até hoje ter essa maneira de ver as coisas, né? Então, se eu pudesse abrir hoje de novo, eu mudaria o nome, né? Mas agora não dá mais, né? Agora já está conhecido, as pessoas sabem quem é a Cafeteria Especial, conhecem já o projeto, não tem como mudar mais. Exatamente. Mas não faz sentido mais nenhum para mim. E aí é processo, né? A gente vai aprendendo, vai descobrindo. Mas basicamente começou assim, conhecendo um projeto em São Paulo, trazendo para cá a ideia, começando aqui a desenvolver junto a algumas famílias, conhecendo mesmo. A gente conversou muito, pesquisou muito, entendeu muito o que era esse universo da síndrome de Down. Para 1 ano e 2 meses depois de tudo isso, a gente abriu o café efetivamente, em 2018.
Que legal. E aí, depois que vocês abriram, essas pessoas que fizeram essa capacitação vieram trabalhar na cafeteria, não? Das 15 pessoas que foi o total que a gente atendeu, a gente então fez o convite para todas elas participarem do projeto da cafeteria especificamente. E aí a gente, antes de fazer esse convite, foi entender o que era uma empresa aberta para a inclusão social. A gente se entende, Léo, desde o começo como uma empresa 2.5, né? A gente não é uma empresa privada unicamente, embora a gente seja, e a gente não é uma empresa do terceiro setor, embora a gente também seja. Então a gente entende que seja um 2.5. A gente é uma empresa particular, privada, setor privado, mas tem uma pegada muito forte do setor social, né? Do terceiro setor. Sim. Essa mistura, né? A gente tenta trazer cada vez mais evidentemente para o projeto da cafeteria. Então, como não tem um caráter somente particular, mas também tem, o processo de contratação seguiu o parâmetro de uma empresa privada, né? Todo o processo. CLT, contratação de carteira e tal. E a gente foi entendendo o que era uma pessoa com deficiência intelectual contratada. E, para nossa surpresa, não tem nada diferente, né? Ainda bem. Né? Hoje a gente acha normal falar isso. Mas na época a gente ficou surpreso. Nossa, mas pessoa com deficiência... Achava que, como não tinha eles trabalhando nos locais, achava, não, deve ter alguma coisa uma legislação própria, uma coisa diferente, nada. Dificulta alguma coisa. Foi o primeiro start nosso. Peraí, se tudo é igual, então vamos começar a caminhar nesse projeto dessa forma, né? Sem nenhum tipo de alteração na maneira de trabalhar, desenvolver eles e tal, né? Então, a ideia de treinamento, que a gente tinha muito presente, vamos treiná-los, vamos colocar eles para trabalhar na cafeteria, começou a desaparecer, Léo. Né? Ok, se não tem nada de diferente, não tem nada de absurdo nesse processo, vamos colocar eles para trabalhar e eles vão fazer o trabalho. E a gente vai... Porque talvez no início eles tinham realmente essa visão do especial, né? Por ser alguém diferenciado. E agora vocês viram, não, tá todo mundo igual, não precisa tratar diferente, porque não existe uma diferença. Exato. E a gente tinha um pouco dessa pegada, né? É uma pessoa com deficiência. Porque acho que a maioria das pessoas, como tu falou, não tem contato, não tem na família, também tem essa visão. Né? Exato. E aí fica até um pouco preocupado, assim, eu posso chamar de pessoa com deficiência, né? Não é feio falar assim. Né? Vou falar de especial que é mais bonitinho, da outro... Não, é isso mesmo. Pessoa com deficiência, não tem nada de errado falar isso, né? Sim. E aí, claro, quando a gente vai entendendo isso, Léo, muda o nosso projeto, muda o nosso processo nisso, né? Então a gente mudou a maneira de treiná-lo, a gente mudou a maneira de abrir o negócio. Então quando a gente abriu o café, já tinha menos resquícios desse processo errado que a gente estava fazendo, né? Abrimos o café e aí, vamos lá então. O que a gente tem que fazer diferente aqui com eles, né? Sentamos com os que toparam entrar, porque como eu estava te falando antes, a gente entendeu o processo de contratação, explicou para as famílias, olha, vamos abrir um café, a gente vai contratar pessoas com deficiência, esse é o processo. E aí a primeira coisa que esbarrou foi, mas o meu filho recebe benefício. Sim. Ele tem deficiência, o governo paga um benefício mensal para ele, se ele for trabalhar com carteira assinada, ele perde o benefício, e aí não vai ter mais isso como uma garantia, né? Sim, isso faz parte do processo, né? Se a gente vai contratá-los, vai ter essa perda. E aí é uma decisão de vocês. Aí das 15 famílias que participavam, 6 continuaram um pouco mais de perto do processo, até que a gente fechou com 3 pessoas, né? Que deu início ao projeto lá em 2018. Os 3 primeiros contratados. E com eles a gente começou, né? Pesquisa, não sabem ler, não eram alfabetizados, não sabiam identificar números. Como é que eu vou fazer agora para o atendimento acontecer, né? Então, dá-lhe sentar na mesa ali, vamos conversar, me explica aí, né? O que a gente pode fazer. E aí, com a conversa e a abertura para escutá-los, a gente foi desenhando o que seria o atendimento. É louco, assim, louco é meio dar aquele negocinho ruim de você falar isso, porque provavelmente eles não tiveram esse acesso à leitura e coisas justamente pelas barreiras que todo mundo foi criando, né? Por achar que era uma coisa diferente, por achar que não ia saber lidar com aquilo, até... Claro, vocês tinham um pouco também essa especial, né? Como a gente falou aqui no início. E quantas oportunidades eles acabaram perdendo, talvez por isso, né? Ou porque as pessoas também não tinham essa abertura do tipo, não, vamos trazer para dentro da escola, né? Porque vamos acolher, vamos lidar de igual para igual. E acabou que eles perderam o mercado de trabalho não só por ter síndrome de Down, mas também por não saber ler, por não saber escrever. A gente vive numa situação bastante paternalista, né? O nosso país e o mundo, de um modo geral, é muito paternalista, né? Quando eu falo que é paternalista, a gente tem essa imagem de alguém que
supre o que a gente precisa. Essa é a nossa imagem social, né? A gente tem que ter alguém que nos dá o comando, que nos dá as coisas, que nos dá as respostas. E aí, com isso, existe um padrão de relacionamento. A gente tem na sociedade um padrão de como nos relacionamos. E nesse padrão não tem muito espaço para o diferente, né? Exatamente. A escola agora começa a entender um pouco esse processo, né? A gente vê ano após ano a escola se abrindo para esse processo de inclusão social. Mas isso estou falando de 15 anos, 20 anos para cá, para menos, né? Em alguns lugares até menos. Então, historicamente falando, tem muita gente, mas muita gente, que não faz ideia o que é inclusão social de verdade. Exatamente. E não é porque é errado não saber, é que não teve contato com isso, né? Não teve acesso a isso. A televisão plantou muito isso na gente, a mídia de um modo geral, a publicidade. Bom, a sociedade como um todo foi desenhando na história da humanidade essa dificuldade de a gente lidar com o diferente. Que você cria um padrão, né? É o padrão da beleza, é o padrão do trabalho, é o padrão social, o padrão de riqueza, enfim, vai pela frente. Para se quebrar esse padrão, tem que criar outro padrão, né? Que é colocar essas diferenças todas juntas para depois criar um novo padrão, né? A gente busca sempre um padrão porque fica mais fácil. Sim, zona de conforto. Mas não tem padrão, né? Exato, não existe padrão na sociedade, não tem padrão entre nós seres humanos, né? Tudo que a gente hoje vê como caminhando para a normatização, desde o início da humanidade existe, né? As diferentes relações, as maneiras, as diferentes formas de estar com os outros, as diferentes características do corpo, tudo isso desde o início da humanidade está presente, mas como tinha muito padrão, eu não me encaixo no padrão, então eu me escondo. Fico na minha. Eu fico na minha, não falo, não mostro, não conto sobre isso. E a gente cada vez mais vê que o espaço para o não padronizado está presente, né? E está mais aberto hoje. Então, trabalhar com inclusão social hoje talvez seja um pouquinho mais fácil, mas ainda esbarra um pouco nessas dificuldades todas que a gente encontra pela frente, né? Sim. Como você já está bem envolvido assim nessa pegada, nessa área, o que é inclusão social? Primeira coisa, o primeiro passo para a gente entender o que é inclusão social é a gente estar disposto a não excluir. Né? A gente hoje, lá na cafeteria, a gente deu início em 2020 a um nosso instituto, o Gentes, e o lema do Gentes é esse, né? Inclusão social pela não exclusão. A gente entende isso. O primeiro passo para a inclusão acontecer é o não excluir. Não excluir passa pelo pressuposto que você vai aceitar, acolher, abraçar todas as diferenças, todos os jeitos de existir, todas as maneiras de se colocar no mundo. Então, inclusão social nada mais é do que reconhecer que, inevitavelmente, a gente vive com as diferenças. Né? E não tem outro caminho para isso. Ou a gente se abre para esse inevitável, ou a gente vai sofrer, socialmente falando. Né? Então, dar espaço de trabalho a uma pessoa com síndrome de Down, por exemplo, eu espero que em breve seja algo normatizado. Eu não vou contratá-lo porque eu tenho que cumprir uma lei de cotas. Né? Eu vou contratá-lo porque faz parte da sociedade uma pessoa com síndrome de Down. É o que acaba acontecendo muito, né? As pessoas contratando por causa das leis de cota. Aí eu sempre até teve um episódio que a gente gravou com a Titi sobre isso, né? Falamos bastante sobre esse tema. E aí uma coisa que eu falei pra ela, eu disse, pois é, eu fico meio assim, porque às vezes tu tá numa empresa que tem o preto, ou alguém com síndrome de Down. Aí tu não sabe se isso foi pelas cotas ou porque a empresa realmente tem essa cultura do tipo, somos todos diferentes e somos todos iguais. Né? Porque a gente agora já fica meio que nesse... E aí, o que tá acontecendo? Você sabe que eu sou completamente a favor da lei das cotas. Né? Não, eu também, com certeza. Para mim não faz sentido nenhum no Brasil que não tenha isso. Mas eu sou a favor e também desejoso de um dia não ter mais. Que não precise, né? Que realmente a gente chegue ao ponto de estar tão evoluídos assim, não precisa mais fazer lei de cotas. A gente está disposto agora. Tem uma disposição natural para que aconteça isso. Mas é que nem tu falou, né? Para se quebrar o padrão, precisou se criar isso. Porque é assim que eles conseguiram ter acesso, né? Pois é. E, bom, basicamente é isso, Léo, né? Quando eu falo de inclusão social, para mim vem muito à mente isso. A gente precisa fazer um movimento de não exclusão. E não exclusão passa pela abertura, pelo reconhecimento, pela vontade de estar com o que é inevitável, né? Que é a relação com as diferenças. Para mim faz muito todo sentido isso. E ela foi a primeira cafeteria do Sul, né? Pelo que eu li ali. Esse modelo ele foi replicado depois? A gente tem mais uma aqui no estado, em Jaraguá do Sul,
que foi aberta um pouco depois da gente, um pouco menos de um ano depois. A gente foi lá fazer um trabalho em Jaraguá do Sul e aí a pessoa que estava lá ouvindo já estava com a sementinha plantada, estava com vontade de fazer isso. Talvez a fala daquele momento só estimulou mais. Sim, ela foi estopim colocou em lá. prática e já abriu em 2019 o café lá também, né? Que legal. Então nós temos aqui no estado 2 que eu conheço, mas pelo Brasil são muitas iniciativas, né? E não só síndrome de Down, Léo. A gente tem... Isso que eu ia te perguntar. Existe uma também. sorveteria, uma rede de sorvetes lá no Nordeste que os donos são pessoas surdas e que empregam pessoas surdas para trabalhar na equipe. Então, olha, incrível, né? Sim. É porque isso é legal, porque daí outras pessoas que não tenham a síndrome de Down, mas tem uma, que nem tu falou, o surdo, né? Veem essa possibilidade, né? Do tipo, se eles podem, a gente também pode. Vamos criar o nosso negócio. Isso fortalece, né? Pra eles. O Brasil criou em 2009 a Lei da Inclusão. Nós estamos falando aí de... Quanto tempo? 13 anos? Sim, né? por aí. Não tem nem 15 anos ainda. Em 2015 foi relida, né? Foi alterada algumas coisas, mas basicamente em 2009 a gente teve a Lei da Inclusão. E aí uma das coisas da Lei da Inclusão é justamente essa, né? O acesso da pessoa com deficiência no mercado de trabalho. É um dos pontos da Lei da Inclusão. E a Lei de Cotas surge um pouco nesse caminho, assim, vai um pouco nessa onda, né? E aí, como a gente começa a ter acesso a eles estão mais presentes na sociedade, claro que o espaço vai sendo ganhado por eles, né? Estão ali sedentos, né? E é engraçado porque quando a gente vê uma obra pública e a gente pergunta assim, mas para que bota aquele caminho para o cego caminhar se quase não tem cego na rua, né? Nunca vi cego andar na rua. Pois é, nunca viu porque não tinha essa calçada antes para ele andar, né? Então ele não vai andar na rua mesmo sem saber que pode, né? Não vai sair de casa para correr risco na rua, se machucar e tudo mais. Até que ele saiba que tem, até que ele aprenda a usar, até que ele possa... Vai demorar algum tempo. Então a gente tem que fazer e deixar a coisa acontecer para que a gente possa visualizar isso, né? É difícil ver um cadeirante na rua andando em Blumenau, mas também, né? Olha as calçadas. Não tem como, né? Não tem rampa direito, quando tem calçada tem muito buraco, é difícil andar numa... a nossa cafeteria fica numa rua que a calçada é muito estreita, não passa cadeira de rodas, então tudo isso é muito complicado, né? E a gente fica só pensando assim, mas peraí, não tem ninguém na rua. Vou fazer para quê se ninguém usa? Mas não usa porque não tem condições, não tem espaço para isso. Né? Então a gente vem aprendendo isso, sabe, Léo? Acho que a cafeteria, para mim, foi um presente. Uma escola, né? Foi um presente, né? Ter iniciado o projeto, ter colocado em prática, me abriu portas para colocar em evidência o que eu buscava de um outro jeito, lá quando eu entrei na vida religiosa, e agora entendo que eu posso colocar em prática a partir do que eu tenho hoje de disponibilidade, né? E aí não importa onde você esteja, o que você faça, o teu trabalho, é possível você colocar em prática o que você acredita, né? E tem que ser para ti. Com certeza. Tem que ser para ti. Você não pode fazer um trabalho, não pode abrir uma empresa, não pode fazer nada para os outros. Não vai dar certo. Porque vai de novo naquele encontro do querer fazer o outro feliz, né? Que tu estava falando. Se eu não tô bem, então, se eu não tô bem no lugar que eu tô trabalhando, um projeto que eu tô criando, o negócio não vai para frente, com certeza. Tem que ser para ti. Eu não posso abrir um negócio para ganhar dinheiro. O dinheiro tem que vir como consequência, como resultado, como resposta ao fazer o que você gosta, sabe? Senão não vai dar certo. Vai trazer muita... Não vai te dar felicidade, né? Você vai ter o dinheiro, até pode ser que tenha, mas não vai te completar, né? Você vai usar para outras coisas. Sim, e aí tu comentou do Instituto Gentes, né? É Gentes? Gentes Ele Instituto. Começou também com a cafeteria, é mais recente, 2020 que tu comentou? 2020, 2021? A gente estruturou em 2019 e aí ia ser inaugurado em março de 2020. Aí veio a pandemia, a gente não conseguiu colocar em prática. A gente reestruturou agora em 2022 e agora está acontecendo. Né? E ele também tem essa pegada de levar o deficiente para o mercado de trabalho, não? Vou te contar a história rapidamente. O Gentes Instituto nasceu por um problema da cafeteria especial. Nós tínhamos 31 voluntários em 2019 no café. Eram 31 pessoas que vinham trabalhar com a gente voluntariamente, sem vínculo, numa empresa privada. Não pode. Né? Não tem legalidade para isso. Então, o que aconteceu? A gente é uma empresa 2.5, não tem legislação para 2.5, não existe isso. Né? Ou você é uma empresa privada ou você é uma ONG. Não dá para fazer as duas coisas. E aí, nessa mistura, que foi a cafeteria especial, a gente teve que encontrar uma maneira legal para acontecer tudo isso. E aí veio a indicação de a gente abrir um instituto. Tudo que fosse ligado ao social do projeto estaria ligado ao instituto e o que fosse do negócio estaria ligado com a cafeteria. E aí a gente deu início ao projeto, ao processo, abrimos o instituto em 2019, final do ano, quando fez um ano do café. E aí marcamos para inaugurar o projeto em março de 2020.
E aí não conseguimos. Mas hoje ele está funcionando, né? Temos uma diretoria renovada, estamos aí dando os primeiros passos para acontecer. E o foco hoje é a deficiência intelectual. Então, pessoas com síndrome de Down, pessoas com autismo, a ideia é a gente atender esse público, né? Então, atualmente nós temos uma coordenadora de projetos sociais, que é a Simone. A Simone desenvolve trabalhos para pessoas com autismo e já tem empregado alguns deles no mercado de trabalho. Temos aí quase uma meia dúzia de pessoas com autismo atendidas no Instituto que já conseguiram um espaço no mercado de trabalho acompanhado por ela, né? E a gente agora avança, a ideia é fazer algumas parcerias, alguns projetos em conjunto com outros para ampliar isso também a pessoas com síndrome de Down, como acontecia na cafeteria antigamente. Sim. Né? Então, pedagogo, psicóloga, fono, fisioterapeuta, todos voluntários atuavam com a gente na época, fazendo um trabalho para ajudar pessoas com síndrome de Down a desenvolverem e a encontrarem um espaço no mercado de trabalho. A gente não tem esse trabalho mais hoje, porque não tem mais voluntários, né? A ideia agora é a gente ter funcionários, contratar isso pelo Instituto para conseguir manter esse projeto. Mas basicamente essa é a ideia do Gentes, né? Muito bom. Um instituto que está focado em dar um apoio, um suporte à pessoa com deficiência para que ela encontre, a partir de si, um espaço no mercado de trabalho. E muito necessário, né? Ô Jorge, como é que vocês foram parar no caldeirão do Hulk? Como é que foi esse processo para vocês chegar até lá? Então, a gente optou, Léo, em 2018, a divulgar a marca da Cafeteria Especial através daqueles crowdfunding, que você faz campanha na internet para arrecadar fundos. Sim. Então a gente queria divulgar a marca e também, ao mesmo tempo, convidar as pessoas a participarem da construção do projeto, né? Então a gente lançou uma campanha em agosto de 2018 para divulgar a Cafeteria Especial e convidar a comunidade a participar da inauguração. Umas 2 semanas depois que a gente deu início à campanha, a gente recebeu uma ligação da TV Globo convidando a gente para participar do programa. E aí a gente foi sabendo que a TV Globo, para poder ter boas histórias e bons participantes, acompanha muito essa coisa das campanhas de financiamento, vão atrás de histórias nesse sentido. E a gente foi achado nesse montante, nesse universo aí. E fomos convidados a participar lá do projeto, do programa. Como é que foi essa experiência para vocês lá? Foi muito boa. Não vou te negar, né? Nós estamos falando de uma televisão grande, de alcance muito grande, Sim. que tem uma repercussão grande, né? Imagina, passa fora do Brasil, inclusive, né? Uma estrutura gigante. A gente foi muito bem recebido, muito bem acolhido. Nos deram muito espaço para contar a nossa história, para falar da gente. Foi muito legal poder subir num palco e ter liberdade de falar de você, contar a tua história, falar do teu projeto e as pessoas poderem conhecer isso e participarem. Sim. Né? Foi muito bom a gente ter o espaço e as pessoas chegarem até a gente. Você sabe que a gente saiu do programa com 0, né? Aquele jogo da parede lá, a gente acabou saindo sem nada, mas assim, no mesmo dia que passou o programa, a conta bancária já estava quase estourada, porque havia muita gente de fora doando, participando, interagindo. Então, ajudou muito, muito, muito. E eu gosto de falar que muito mais do que o dinheiro que veio, Léo, veio muita gente boa que acessou a gente. Querendo ajudar, querendo fazer parte. A gente conheceu muita instituição, muitas pessoas que fazem trabalhos incríveis dentro e fora do Brasil, que a gente tem até contato até hoje, né? Continua contato até hoje, e que foi o maior presente desse programa. Sem dúvida nenhuma, foram os contatos que a gente conseguiu depois que se tornaram mais bonitos e mais fortes do que a gente fez no programa lá. Cria-se uma conexão muito grande, né? Para troca de experiências e aprendizados. Isso é muito, muito legal. Eu tenho aprendido, Léo, que quando você joga uma semente boa, quando você planta uma boa semente, alguém sempre vai estar contigo para regar, para cuidar, para adubar a terra e para a semente poder crescer. E muitas pessoas já plantaram a mesma semente antes de você, né? Então existe uma conexão muito grande. O plantio acontece sempre em comunidade, nunca vai ser sozinho, né? Não dá para plantar sozinho semente, não dá para ter um campo gigante de coisas plantadas sozinho. Tem que ter mais pessoas, né? E muitas pessoas estão passando às vezes pelos mesmos perrengues que você, então cria-se essa conexão através dessa causa também, né? Acho que a força da rede é muito grande, sabe? De fazer em conjunto, de partilhar as ideias, com certeza. Trabalhar em conjunto faz muito bem. Eu tava lendo na tua biografia também que tu fez umas expedições, aí umas escaladas, subir umas montanhas, e que tinha uma coisa muito relacionada ao autoconhecimento, isso. Sim. Tu já fez com essa intenção? Quando foi que tu começou a fazer Não. isso? Quando eu era bem jovem, Léo, devia ter uns 15, 16 anos,
acampava bastante, né? Morro do Baú, Morro do Espírito Coffee, fiz muitos acampamentos, muitos. E subi várias vezes o morro, né? Eu não sei quem mais já fez, né? Quem mais subiu, não sei se você já subiu o morro também. Sim, do Espírito sim. Então, quando você chega até o topo e você vê o que você vê lá de cima, né? E aí lembra o que você passou para chegar até a subida, o que vai ter que fazer depois para descer o morro de novo. Não dá pra você sair de lá igual, não tem como. Tá? Sempre sai uma reflexão diferente, sempre sai uma iluminação diferente, um insight novo, não tem como. Então imagina um rapazinho de 15, 16 anos subindo 4, 5, 6 vezes o morro, essa experiência mexe com você, né? Até que você talvez não perceba isso, mas tem uma mudança ali, acontece, né? E quando eu fui fazer uma escalada num morro no interior de São Paulo, aquela experiência foi muito impactante para mim. Eu tive que pegar em pedra, tinha que botar corda em ferrinho e quase cair, derrapar no morro. E aí não tinha muita terra, era muita pedra, rocha, né? E aí para mim foi muito impactante chegar até o topo. Eu não via nada a não ser o horizonte, muitas montanhas ao redor, dava para ver bem de longe ali um pouco do oceano. Era lindo o visual, né? E mais lindo era olhar para baixo e ver que eu tinha subido aquele treco lá. Né? Que tinha conseguido fazer aquela... aquele, né? E esse impacto de ter feito isso me levou a algumas reflexões muito interessantes, né? Quando eu voltei, desci o morro, voltei. Foi bem na época que eu decidi deixar o seminário, voltar a outras coisas, né? E para mim essa experiência é muito antropológica, né? O ser humano por vários anos fez essa experiência. A própria religião, né, tem muito esse elemento do morro. Textos sagrados falam, né? O fulano subiu até o morro, encontrou não sei o quê, encontrou com fulano. Essa experiência do morro tem muito a ver com a nossa história humana, né? E para mim não foi diferente, né? Para mim não foi diferente. Eu acho que a gente pode fazer a experiência sem passar por nada, sabe? Mas se você serve um pouquinho só, sai com muito aprendizado. Para mim foi muito impactante. Foi interessante. Me encontrar com esses elementos antigos, originários do ser humano, fazer essa experiência de origem mesmo, para mim foi bem reconectante. E hoje tu continua nessa pegada ou nem tem tempo mais para isso? Eu não sei se eu tenho força mais, né? 41 anos de idade, né? A minha perna já não tem a mesma força, né? Eu sou um cara que gosta de caminhar bastante, Léo. Isso eu não deixo de fazer. Até hoje eu faço, né? Subi morro a última vez já faz um tempinho. Faz aí uns 8 anos que eu fui a última vez fazer subida, né? Hoje os momentos de conexões são essas caminhadas. Não preciso mais, né? Já subi, né? Já me conectei com o topo, já tá bom, muitos né? morros, tá bom, já tá chega. Tá bom. Mas acho que valeu pela experiência, valeu pelo aprendizado, fez muito bem pra mim. Então hoje não preciso mais, não. Muito bom, muito bom. Ô, Jorge, no finalzinho a gente sempre pede pro nosso participante, nosso convidado, que é o 360 Conexões, uma dica. Dica de livro, filme, seriado, enfim, algo que de alguma forma isso tenha te ajudado e que tu acha que pode ajudar outras pessoas. Não precisa ajudar ninguém, na verdade, né? Como a gente já falou, mas que te ajudou, mas que tu queira compartilhar com a galera. Então, eu adoro artes, tá? Então, pra mim, cinema, teatro, música são muito impactantes pra mim. Faz muito sentido pra mim e me conecta com muitas coisas, né? Nesse universo. Então, pensei, né? Você me pediu pra trazer algumas dicas. Tem um filme que me ajudou muito a pensar em muita coisa quando assisti ele pela primeira vez, que foi o Patch Adams. Patch Adams. Conta a história de um médico que iniciou um projeto nos Estados Unidos de levar palhaçada, brincadeira nos hospitais, né? Então, o Patch Adams foi o primeiro médico que se vestiu de palhaço e atendia os pacientes vestidos de palhaço, né? A história dele me impactou muito, né? Muito. Achei muito interessante. Eu fui fazer fisioterapia por causa da história, inclusive. Sério? Me ajudou muito a pensar nessa coisa da conexão, né, com o outro, de se aproximar do outro, chegar até o outro. Fez muito sentido para mim. Então, é um filme que eu gosto muito. É muito bom mesmo. E acho que a indicação é bem interessante. Sim. De livros, eu já li centenas, Léo. Eu imagino, né? A pessoa que estuda filosofia, teologia, antropologia, imagina. Mas tem 3 livros que eu acho que me ajudaram bastante, me impactaram muito. O primeiro que eu indicaria, acho que todo mundo deve conhecer, né? Que é o do Daniel Goleman, o Inteligência Emocional. Acho que me ajudou bastante. Me trouxe muitos insights interessantes, me ajudou muito. Não faria leitura de novo, né? Já li uma vez. Até porque ele é bem... enorme, né? Ele é enorme, E ele é uma leitura mais densa também, né? Tem muita coisa mais atual do que esse livro, mas para mim foi um pontapé inicial bem interessante. Foi uma leitura que me ajudou em vários pontos. A Águia e a Galinha, de Leonardo Boff.
Já ouvi falar nesse, É não um li livro ainda. teológico, né? Só que não fala de teologia explicitamente, fala da relação do ser humano com a busca de si. Então, a ideia da águia que voa alto, a da galinha que não voa, né? E o desejo da galinha de querer ser águia. Sim. E o que significa isso na metáfora do ser humano. Interessante, para mim foi muito impactante, né? E tem um outro livro, esse bastante religioso, e agora para mim me ajudou muito, porque eu pude conhecer um dos que foram citados no livro. Uma das pessoas citadas, eu tive o prazer de conhecer ela, de conversar com ela e entender um pouco mais da coisa, que foi Seja a Luz, de Teresa de Calcutá. Ela publicou o livro, na verdade é uma coleção de cartas, né? Sim. E daí ela troca cartas com um sacerdote americano, e esse eu consegui conhecer ele, tive contato com ele. Que legal. Ela faleceu em 97, né? Sim. A Madre acho que Teresa. foi. E eu conheci ele em 2009. Ele faleceu 2 meses depois que a gente conversou. Sério? Então eu tive o prazer de, via telefone, a gente conversar, trocar umas ideias. Ele contou um pouco da experiência dela com ela. Faleceu logo em seguida, mas me mandou cartas, me mandou cartões. legal. Então foi um livro que para mim teve um sentido diferente, por uma Sim, conexão por ter muito uma conexão humana. muito maior. E me ajudou bastante. É um livro muito religioso, né, com conceitos religiosos muito, muito interessantes, mas muito humanitários. Teresa de Calcutá, E esse imagina. ponto me impactou bastante. Sim, sim, muito bom. Eu selecionei um filme que eu assisti na semana passada, mas apesar de ser um filme antigo, fez muito sentido assim pra gente. Eu gostei pra caramba, que é A Onda, que é um filme de 2008, que é de um professor que ele foi designado a ter uma tarefa de instruir os seus estudantes do ensino médio sobre o Estado autocrático, durante uma sessão de lições longas, né? Ele é um professor favorito entre as crianças e ele decide deixar os seus alunos desenvolver o assunto e pede para que eles construam a sua própria autocracia. No entanto, quando as crianças formam um Estado-nação similar com a Alemanha nazista, o professor não sabe o que fazer, né? Os professores ficam meio sem saber o que fazer porque eles criaram meio que uma Alemanha nazista lá. E esse filme, apesar de ele ser muito impactante, o mais impactante é que é uma história real. Olha. De 2008. Então, A Onda fica de dica, assim, um filme sensacional, pesado, mas muito bom. Acho que trouxe vários insights pra gente, eu não conhecia e gostei muito, foi uma amiga que me indicou. A nossa última reflexão você entrou na máquina do tempo, Jorge, e tu voltou lá pro Jorginho. Tá lá, frente a frente com ele. O que tu falaria pra ele? Cara, vive. Mas vive cada segundo, não te preocupa com amanhã, vai em frente, vai dar muita coisa errada, não tem problema nenhum. Não te preocupa com isso, não bota a tua força nesse processo. Faz, vive, acredita, experimenta e segue em frente. Vai Muito chegar bom. no teu destino. Muito bom, essa é uma das perguntas que eu mais gosto. Tem várias reflexões aqui. Jorge, gostou? É uma experiência bonita, viu? Legal, né? Muito Legal, bom. legal. A gente aprende bastante aqui. Eu tava aqui pensando, Léo, eu fico empolgado quando alguém me pede para contar da história, né? E é interessante como as palavras têm dificuldade de expressar o que você está sentindo, né? Exatamente. Para mim é muito impactante mesmo essa coisa de você querer mostrar a história, mostrar o que está em você com palavras. E sempre que eu passo por isso, Léo, eu não consigo evitar de pensar no seguinte: não tem como. A história da gente é tão forte, tão importante, tão única, que ou você vive ela como sagrada e caminha por ela com um cuidado imenso, Sim. né? Uma atenção gigante com o que você é como pessoa, e tudo que vier ao redor, cara, não dá bola. Sabe? Segue em frente, porque é o teu caminho, é a tua estrada. É a tua jornada, né? Tu vai ter que passar por A gente vai ser julgado por isso, vai ser condenado por isso, mas não tem problema. Claro, quando você está disposto a escutar essas vozes de fora, escute não para fazer o que te dizem, mas escuta para poder se estimular. Peraí, o que está me falando faz sentido para mim? Me dá alguma ajuda filtro, de fato? Né? Ou eu elimino de vez, vamos em frente. Porque a história da gente é a nossa história. É muito único, né? Isso que tu falou fez bastante sentido, porque às vezes eu quero contar uma história e eu penso, mas ele não vai sentir a intensidade disso que eu tô falando, porque eu quero passar tudo, mas tu não vai conseguir. Realmente é uma coisa muito única, muito individual, né? E quando você chegar até alguém, nunca esquece disso, né? Aquela pessoa vai chegar na tua frente, vai fazer um monte de coisa contigo, pode ser coisa incrível, pode ser coisa horrível, mas ela está fazendo de acordo com a história dela. Sim. Né? Está correspondendo àquilo que ela viveu, que ela experimentou. E aí, então, da tua parte, só tem
o respeito por aquela pessoa que está na tua frente. Com certeza. E só. Com o certeza. resto é resto e não vai fazer sentido nenhum. Com certeza. E não importa se seja uma pessoa com deficiência ou sem deficiência, não importa o que a pessoa seja, o que ela mostra, o que ela faz, é dela. Talvez o nosso maior erro é esse, sabe, Léo? A pessoa chega pra gente, se relaciona, joga um monte de coisa da história dela pra gente, a gente abraça, acolhe aquilo e sofre pela história do outro. Né? Quando se a gente pudesse não fazer isso e só abraçar o outro, sabendo que ele é o outro, né? E não é você, mas seria metade do caminho andado já, sabe? Com certeza. De chegar até o outro, acolher ele, dizer, olha, cara, tô contigo, me dá um abraço aqui, mas não esquece, tá? Eu sou eu, você é você, e tá tudo certo, é assim que funciona. Muito bom, muito bom. O Jorge trouxe um café aqui pra gente, café lá da Cafeteria Especial. Ô, Jorge, pra quem quiser conhecer um pouquinho mais, tanto da tua história como a da cafeteria, quais são as redes pra galera poder conhecer mais? É só buscar Cafeteria Especial em todas as redes. Todas as redes. Cafeteria Especial no Instagram, no Facebook, tem o nosso site cafeteriaespecial.com.br e tem o nosso endereço físico, né, na Rua Paraíba 101. Galera aqui de Blumenau, região. Quem não é também, que é de fora, de longe, vem em Blumenau só pra ir na Cafeteria Especial, porque tenho certeza que vocês vão adorar. A gente fez o lançamento, tava conversando com ele, né? A gente fazia muito tempo que a gente não se viu. Eu acho que a gente não se viu depois do lançamento do livro, eu não lembro. Não lembro, Léo. Foi 2018, né? Final de Foi 2018. 2018, Foi. Foi dezembro de 2018. Eles tinham acabado de inaugurar a cafeteria e eu fiz o lançamento do livro lá. Foi muito legal, até porque depois teve pessoas que foram no lançamento, se apaixonaram e viraram voluntários. E não sei se estão até hoje, mas enfim, é muito legal ver essa história. Tem aí uma conexão muito grande entre a gente. E eu te agradeço pelo cafezão, pela tua participação, pela tua presença aqui, por contar e compartilhar um pouco da tua história. Espero que vocês que estejam aí do outro lado tenham sentido toda essa energia e gostado muito do que a gente viu hoje aqui e aprendeu muito, com certeza a gente aprendeu muito, né? E espero que você compartilhe isso com muitas e muitas pessoas. Se você tiver aí com desconforto aí no teu estômago, uma dorzinha de cabeça, é porque você ainda não tá seguindo o canal aqui, não compartilhou, não comentou, deixa seu comentário, a gente tá te esperando, você já sabe, @podcast.360 lá no nosso Instagram, e lá você tem acesso a todas as nossas redes, e se você quiser fazer parte do 360, estamos aí de braços abertos esperando, e te espero no próximo com mais uma pessoa empreendedora, inovadora aqui, pra gente bater um papo. Valeu, abraço! Que pressão, né? Se não apertar o botão de inscreva, você acabou, né? Vai sentir dor de cabeça, vai sentir um dor no estômago. Que isso! Tá muito louco. bom, muito bom. Foi show de bola, Jorge.